Fala, meus queridos, graça e paz. Aqui Ricardo que vos fala e este é o canal Um Tempo de Palavra. Para você que está nos acompanhando, já está conosco há algum tempo, eu vou dizer o que eu sempre digo. Já vai ali pegar a tua Bíblia, porque nós precisamos ler. Há uma necessidade da leitura bíblica para falar do amor de Deus, da sua palavra. Então é de extrema importância que você apegue para lermos junto. Hoje nós vamos falar de alguns versículos que está no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 7. Quero falar com vocês uma passagem muito lida dentro das igrejas, em muitos lugares. Acredito que muita gente já conhece. Mas antes de lermos a Bíblia, eu vou pedir para você, clica nesse botãozinho aqui do lado, dá aquele like para fortalecer o canal, fica conosco até o final, porque o final sempre é interessantíssimo e eu quero que você entenda o que acontece nesse texto. E se você gostar, deixa uns comentários aí para nós. O que você acha da mensagem? Falou com você? Você acha que foi coerente? Você acha que não foi? A gente quer saber o que você está achando das mensagens. Porque se ela te alcançou, nós queremos saber o que você achou após ouvir essa mensagem. Deixa nos comentários. Eu irei responder você. Com certeza eu irei te responder. Se você acha que nós temos que falar de alguma passagem bíblica, que você tem alguma curiosidade, deixa nos comentários, que nós também iremos ler e eu faço questão de responder a você. Farei um vídeo respondendo o seu questionamento. Beleza? Dizer para você também, inscreva-se no canal, porque nós precisamos da sua inscrição. E se você gostou e acha que alguém precisa ouvir essa mensagem, envia ela para esta pessoa, compartilhe. Assim nós vamos fazer a rede crescer e mais pessoas serão alcançadas pela palavra de Deus. Dito isso, vamos à leitura do texto, que é de extrema importância e é o que nos alimenta, na verdade. Certo? Vamos lá, já pegou sua Bíblia? Se não pegou, vou te dar 3 segundos para você correr lá e buscar a Bíblia. Até porque você pode pausar o vídeo, tá? Então 3 segundos pode virar até meia hora para você achar a Bíblia. Acredito que você já pegou a tua Bíblia e irá ler comigo. Então vá lá. Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo de número 7. Vamos falar sobre o filho da viúva. O filho da viúva. Vamos lá. Lucas, capítulo 7, versículo 11. A Bíblia vai narrar assim, ó. Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Eu vou ler de novo o texto porque tem algo que você precisa, crava na tua cabeça isso. Olha só o texto, versículo 13. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão. Sentiu grande compaixão por ela e disse: não chore. Eu vou abrir um parênteses, nós vamos continuar lendo esse texto, mas isso aqui não pode passar despercebido nunca, nunca. Essa mulher não pediu nada para Jesus. Essa mulher não falou: olha, tu és Jesus, tu és aquele que estão falando que cura, que liberta, você ressuscita meu filho. Não, ela não pediu nada. Mas a Bíblia diz bem assim, que quando Jesus olha para aquela mulher, o coração dele se enche de compaixão. Então a Bíblia vai dizer, a ênfase
a ênfase nisso. Jesus sentiu grande compaixão. Ele não sentiu compaixão, ele sentiu uma grande compaixão. Jesus sentiu necessidade de ajudar aquela mulher. É isso que o texto está falando. Isso não pode passar desapercebido jamais. Porque a Bíblia, ela te dá na sua leitura a maneira de qual entender o que está escrito, tá? Vamos continuar a leitura, porque senão eu vou ficar só nesse versículo e vai passar muito tempo. Vamos lá. Versículo 14. Chegando-se, colocou a mão no caixão parando os que levavam, disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E aí, Jesus, tá loucão? O cara morreu, você vai mandar levantar? A pergunta é: você vê uma viúva que tem seu único filho, homem, morto, um cortejo levando, uma sociedade patriarcal, onde a mulher não tinha voz ativa, onde a mulher não tinha poder, ou seja, ainda que ela tivesse bens, se ela não tivesse um marido, um pai ou um filho para poder administrar esses bens, a probabilidade desta mulher se tornar alguém que passasse por necessidade e precisasse de favores era muito grande. Então o que Jesus está olhando? Ele está olhando uma pessoa que está saindo de uma cidade com uma multidão que chora por ela, mas não faz nada por ela, passando pela porta da cidade para enterrar o seu filho. Jesus olha e o que Jesus está vendo, na verdade, é a história daquela mulher se acabando. Porque não importa o que você tem, o que você conquistou, nós estamos falando de uma sociedade totalmente patriarcal. Eu não posso trazer esse texto só para esse momento agora sem te explicar o porquê que Jesus se move de grande compaixão. Jesus está olhando para aquela mulher que já tinha perdido o marido, porque a Bíblia diz que ela era uma viúva. Ela já tinha passado pela dor de ter perdido o marido. E quando ela perde o marido, ela fica desamparada, mas aí Deus dá para ela um filho que poderia continuar cuidando dos seus bens, das suas coisas. Ela não era uma mulher desamparada. Mas quando o seu filho morre, aquela mulher não está chorando só a dor de perder o filho. Ela está chorando a dor da sua história ser ceifada do contexto da vida. É isso que está acontecendo com aquela mulher. E o cortejo que está com ela está chorando, mas não está fazendo nada por ela. Nada. Porque, irmãos, chorar não é sinônimo de ajuda. A Bíblia diz sim, chorai com os que choram e alegrai-se com os que se alegram, certo? Mas o contexto de chorar nesse descrito na narrativa de Lucas, do capítulo 7, a partir do verso 11, não é esse chorar. A multidão só está seguindo e chorando. Assim como também há uma multidão com Jesus. Isso é muito forte. Jesus está com uma multidão vindo desse lado, a mulher está passando com a multidão do outro. E eles se encontram na porta da cidade. Jesus entrando, a mulher saindo. Olha que interessante. E esse sair da mulher para enterrar seu filho quer dizer o seguinte, olha, ela está saindo pela porta para enterrar o seu único filho e ela é uma viúva. Cara, aos olhos da sociedade, aquela mulher não tinha mais peso. Ela não tinha mais voz ativa. Num contexto social, ela era só uma viúva. Tanto que a Bíblia não dá nem nome para esta mulher. Mas aí Jesus se move de íntima compaixão, mas a Bíblia não vai dizer que a multidão que estava com Jesus se moveu de íntima compaixão. A multidão não vai dizer que muitos dos discípulos que estavam com Jesus se moveram de íntima compaixão. A multidão vai dizer que Jesus se moveu de íntima compaixão. Eu vou abrir um parênteses para te dizer até quando você vai esperar que o povo
te ajude, que o irmão da direita, ou da esquerda, ou da igreja vai dizer, olha aqui fulano A, fulano B, eu estou passando por isso. Não. A Bíblia diz bem assim, ó, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Aquele que espera a ajuda do homem. O homem em si, ele tem a natureza má. A Bíblia diz isso. Jesus diz bem assim, tu é mau por natureza. Olha Jesus dizendo, porque sem Jesus, irmãos, a nossa essência, ela é negativa. Sem Jesus, a nossa essência, ela é pecaminosa. Sem Jesus, a nossa essência, ela é acusadora. Sem Jesus, a nossa essência, ela é uma essência torpe. Então a multidão que está com Jesus, eles nem ligam para a dor daquela mulher, porque agora ela é só uma viúva. E é interessante que a multidão está andando com Jesus. Está vendo os milagres que Jesus faz. Os discípulos são os discípulos. Mas eles são só discípulos, eles não estão preparados ainda. Quando ele sobe no monte para orar com Jesus, Jesus deixa isso muito claro quando Jesus diz para os três mais próximos dele, Pedro, Tiago e João. Jesus chama eles para orar. E aí eles começam a orar e dormem. Jesus volta e vê eles dormindo e diz bem assim, vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Isso é profundo. Então a única pessoa, nesse contexto de duas multidões se encontrando, a única pessoa que se compadece desta mulher é Cristo. Você tem noção disso? Só que o mais interessante, que tinha uma pessoa que precisava de um milagre e uma pessoa que podia fazer o milagre. O que da tua história foi tirado? Foi ceifado? Que fez você pensar que a tua história acabou? Que não tem mais jeito, que não dá mais? Que te fez pensar bem assim, dessa vez eu não consigo mais. E isso tem oprimido a tua alma, tem deprimido dentro de você o espírito a ponto de te fazer querer se afastar de Deus. Mas deixa eu te dizer algo tremendo, que esse texto deixa muito claro. Ainda que você esteja passando pelas portas dizendo bem assim, eu não quero mais Deus, porque isso aconteceu, porque não dá mais, porque agora a minha história acabou. Quando você estiver passando pelas portas desse sofrimento, Jesus vai estar passando do outro lado, entrando no sofrimento para dizer para você, a tua história não acabou. A tua história não acabou. Porque ainda que houve morte, Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê no Pai e pede a Ele em nome do Filho, a Bíblia diz que assim Ele o fará. Você só precisa crer. Olha que interessante. Vamos ler o versículo de número 15. Após Jesus falar para o menino assim, ó, no 14, levanta-te. E é uma frase muito louca porque o menino estava morto. Fica a dica, tá? Por que muito louco? Porque é muito fácil falar hoje. Ah, o menino estava morto. Jesus falou, levanta-te. A gente lê o texto na narrativa dos apóstolos. Quando eles escreveram, quando a gente lê essa narrativa, parece ser tão simples. Mas, cara, ler o texto se colocando no contexto histórico, cara, a multidão aqui é muito grande. É uma multidão que segue Jesus. Não porque são igual a Jesus, mas porque quer ver o que ele faz. E é uma multidão que tava com a mulher chorando porque, acabou a história dela. A gente tem duas multidão que, na verdade, só querem ver o que vai acontecer. Só que Jesus não tá nem aí pra multidão, cara. Ele não tá nem aí. Ah, eu quero ver, beleza, então vê. Menino, levanta daí, caboclo. Se Jesus fosse, eu gosto de contextualizar, tá? Se fosse nos dias de hoje, Jesus, o Galileu,
acredito que de fala arrastada. Levanta daí, caboclo. Oxe, tá dormindo aí ainda? Olha isso. E aí a gente entra no versículo 15. O versículo 15 começa assim, que tem que dar um glória, tá? Quando você lê isso aqui, você tem que falar glórias a Deus, porque Ele é poderoso. O versículo 15 começa assim, ó. O rapaz assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Você não pode ler um texto desse e... o rapaz se levantou, começou a falar, aí Jesus pegou ele e entregou para a mãe dele. Não é assim que se lê esse texto. Cara, vamos lá, de novo, vou colocar você dentro da história. Eu quero que você feche os seus olhos e imagine. Você, o cristão, o pequeno Cristo, tá descendo com o povo da tua igreja para evangelizar. E você é aquele cara que tá no óleo já há muitos dias, falando, Deus, eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor me use nessa terra para ser o canal, para ser a diferença. Você tá descendo a rua. Você passa na rua e dentro de uma casa tá tendo um cortejo, porque morreu o filho daquela mulher. E era o único filho que ela tinha, já tinha perdido o marido. O texto não vai dizer se ele estava fazendo coisa errada ou coisa certa, vai dizer que perdeu. Aí o Espírito Santo fala para você, entra lá. Cara, você está descendo com o pessoal da sua igreja. Dentro daquele velório tem um monte de gente. E aí você entra, coloca a mão no menino que está morto lá no caixão. E o Espírito Santo fala para ele levantar. E aí você fala bem assim, oxe menino, levanta daí. Porque não... Cara, vamos lá. O Espírito Santo mandou você fazer, pai. Não tem esse negócio de, olha, Deus dos céus, o Senhor que está nos céus dos céus, digno de... Mano, se o Espírito mandou você falar, não faz novela, não faz teatro, porque você já está cheio de Deus. O que precisa fazer é só verbalizar, menino, se levanta. Jesus não orou, Jesus não fez uma baixúria, não, irmão. Jesus só foi lá, olha, mano, é muito louco isso aqui. Porque ele nem podia colocar a mão no morto, cara. Entendeu? Ele era nazireu, ele não podia pegar em morto, caramba. O texto, ele é muito louco esse texto. E a gente lê ele de qualquer jeito. Ressuscitou o filho da viúva e deu pra ela. E, pega esse menino aí e leva embora. A gente lê desse jeito e não é assim. Quando Jesus fala pro menino, levanta. Cara, o menino levanta e começa a falar. Você já tem que falar glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque no contexto dessa história eu vi o teu poder agindo na vida de uma pessoa que estava sem esperança. Então louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor, ontem, hoje e eternamente, porque quando eu leio isso eu vejo que o Senhor não desampara aquele que está perdido. Quando eu vejo isso eu vejo que o Senhor não desampara aquele que a história foi ceifada. O Senhor é aquele que pode mudar o contexto histórico de qualquer um. É assim que se lê esse texto, irmão. Não pode passar, meu Deus, isso não pode passar desapercebido. A igreja se tornou fria porque a leitura se tornou perdida. Eu estou falando para você que a multidão que estava seguindo Jesus não ligou para aquela mulher quando o filho dela estava morto. A multidão que estava seguindo aquela mulher não ligou para aquela mulher quando o filho dela estava morto. Mas quando o menino começou a falar, galera, aí é um tal de bate palma e dá glória a Deus, e levanta, e gira, e pula, e roda, porque o mistério é profundo. Porque é assim que funciona. O milagre, ele traz alegria, ele traz esperança. O milagre, ele aviva. Então quando você lê um texto como esse, tem que se avivar dentro do teu coração. Porque você tem que entender que ainda que houve morte, ainda há esperança, porque Deus está na tua história. O que Lucas está nos ensinando é exatamente isso. Então não deixa passar desapercebido, pelo amor de Deus. Cara, eu não posso mais ficar aqui, já tô 20 minutos segurando nesse vídeo, eu não li nem o texto todo. Não dá, irmãos, é muita coisa. São 7, 8 versículos para se ler,
Mas a profundidade do que está escrito aqui, é a profundidade do que está escrito nesse texto, que não pode passar assim. Eu não posso ler como se eu estivesse lendo uma bula de remédio, porque não é. Você consegue entender que cada texto descrito nos evangelhos, ele está representando um milagre que não é algo comum, nem inútil. É algo que quando eu leio, o Espírito do Senhor que habita em mim se alegra, ele regozija de alegria, ele salta. E isso tem que trazer alegria para minha alma, porque se eu ler por ler, então a Bíblia não tem efeito, mas quando eu entendo a profundidade do milagre narrado, então meu coração se enche de alegria e isso me traz força para continuar caminhando. Consegue entender isso? O que eu quero trazer para você nessa manhã é exatamente isso, nessa tarde, nessa noite. Se esse vídeo te alcançou, irmão, se alegra comigo, porque o filho da viúva foi ressuscitado, o menino levantou e Jesus tira ele de dentro daquele caixão, mostrando bem assim, olha, o seu lugar não é aí, não é um lugar de morte, no seu lugar é um lugar de vida, de abundância, porque você nasceu como filho do milagre e agora você renasceu como o milagre vivo que Jesus fez, para que a sua mãe veja que ainda que a história dela parece que tinha acabado, Jesus mostra para a multidão que a história só acaba quando ele diz que há um fim. E para aquela mulher, ele disse assim, há um recomeço. Consegue entender isso? Deixa eu tentar ler os outros 2 versículos só para a gente encerrar isso aqui. É difícil, irmãos, é difícil. Eu tento comprimir a mensagem, falar rápido para fazer, mas eu não consigo, não dá, é assim, a gente começa a falar de Deus, o Espírito vai trazendo uma alegria e as palavras vão saindo, isso é mal de pregador, a gente fala vai pregar em 5 minutos e usa 40, a culpa não é minha, levanta a cabeça pro céu e reclama com Deus, mas se você está aqui comigo ainda, eu acredito que Deus está falando com você. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor porque eu sei que Ele tem alegrado o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor porque se você estava desesperançoso, a esperança vai ser renovada na tua vida ainda hoje. Em nome de Jesus eu creio assim. Toma posse disso daí, varão. Toma posse disso aí, varoa. Porque Deus é contigo. Deixa eu ler esse texto. Oh Deus, deixa eu ler o texto, Pai. Versículo 16, aí eu já até falei sobre isso. Todos ficaram cheios de temor e glorificaram a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Olha que multidão que glorifica depois que veio acontecendo, oh glória! Eita, povo, mas a gente lê o texto e fala bem assim, Deus ressuscitou o filho da viúva. Essa multidão que estava com Jesus, é o que eu falei, só estava com Jesus. A multidão que estava com a mulher, só estava com a mulher. Ninguém falou bem assim, Jesus é o cara, mano, vai ressuscitar um moleque. Eita, Deus, já te glorifico porque eu sei que esse vaso é vaso. Ô, glória! Não, ninguém fez isso não, irmão. Sabe quando entra aquele pregador na igreja que você fala bem assim, esse aí é usado, hoje o negócio vai, eita Deus, labachúria, ô glória, sabe? Como diz o pastor Mário, quando é aquele pregador que quando ele entra você fala, eita, mas hoje o negócio vai ser forte, Deus. Jesus não era esse cara não. As pessoas não falavam assim, eita, esse Jesus aí, quando ele vem na igreja, cara, forte, é profundo. Não era. A multidão seguia Jesus porque o cara fazia os milagres, bicho. Não era porque amava ele. Até hoje é assim. Quantas vezes você não foi para a igreja porque você precisava de um milagre? Mas quantas vezes você foi para a igreja e falou bem assim, Deus, eu sou o milagre. Então eu vou lá só para te glorificar, porque só isso já é muito. Eu nem merecia viver. Olha Davi falando bem assim, miserável sou pelas minhas transgressões, mas tem misericórdia de mim. Mas a gente não faz isso não, isso é outra história, tá? Deixa eu fechar esse parênteses e voltar que eu falei que só ia ler os 2 versículos que faltavam. Versículo 17.
Deixa eu ler o final do 16 de novo, que eu me perdi, tá? Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. Aí sim, versículo 17. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Deixa eu explicar aqui esse último versículo. A fama de Jesus agora é o cara que ressuscita o filho da viúva. Interessante. Ele ressuscitou o filho da viúva. A história daquela viúva foi novamente enxertada, tá, na sociedade. Mas ainda assim ela ficou sendo chamada de viúva. Porque a sociedade, ainda que Jesus te reintroduza na sociedade, aquilo que ela te taxou vai ser muito difícil ela tirar de você. Mas, lá em cima, o que está escrito de você, ninguém tira. Eu vou terminar por aqui porque era para ser 15 minutos. Já passei 10. Me perdoe. Mas para você que ficou comigo até aqui, nesse momento, deixa eu te dizer algo. Aprenda, quando você estiver lendo a Bíblia, a se alegrar com os milagres de Jesus. Porque isso vai trazer para você vigor, vida. E a palavra vai começar a surgir efeito na tua vida. Porque a Bíblia não é um livro comum para se ler com uma leitura comum. A Bíblia é Deus falando para você o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele vai fazer. Seja no passado, no presente ou no futuro. Se Ele não fez na tua vida, é porque Ele quer que você faça. Existe o povo que Deus faz na vida deles e o povo que Deus usa a vida deles para fazer. Em qual contexto você está? Amigos, amo muito vocês. Fico muito feliz por você ficar até aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Fui!